Os ateus são discriminados no Brasil? Semana passada estava rolando uma reportagem nas timelines do Facebook, as pessoas debatendo, que foi um artigo que saiu no UOL sobre os ateus saindo do armário e como eles estavam sendo discriminados no Brasil, né? Como eles estavam sofrendo preconceito por serem ateus. Antes de tudo, antes de começar a falar sobre isso, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender o que é ser ateu, o que são os ateus, porque realmente eu não sei o que são os ateus. Não é uma religião, não tem um corpo organizado de ateus, eles não pensam nas mesmas coisas, eles não acreditam nas mesmas coisas, eles não aceitam as mesmas coisas. Então não dá para dizer que sejam os ateus, porque cada um pensa de uma maneira diferente. Diferente de uma religião, diferente de por exemplo, cristianismo, sei lá, do catolicismo, que tem dogmas muito específicos, que tem um líder, né, o Papa, e tem os bispos, tem os padres, que vão decidindo o que é a doutrina oficial, qual é o dogma oficial. Os ateus não têm isso. Os ateus, cada um pensa uma coisa diferente. Tem gente que aceita a ciência, tem gente que aceita, sei lá, o nada, tem gente que não se questiona sobre essas coisas. Então, a única coisa que unifica os ateus é que eles não aceitam a existência de Deus. De resto, eles não têm nada parecido uns com os outros. Para mim, o maior valor de ser ateu, a maior vantagem de ser ateu é de poder questionar tudo e de poder chegar às próprias conclusões sobre as coisas. De resto, não tenho nada que me identifique com outros ateus. Realmente, quando falo assim, os ateus estão sofrendo preconceito, eu não sei o que eles estão dizendo com relação ao grupo dos ateus, porque eles não têm nada em comum. E sobre preconceito de fato, né, já faz muitos anos que eu me assumi como ateu, né, faz muitos anos que eu saí do armário. Eu não posso dizer pessoalmente, né, Henry, que sofreu algum tipo de preconceito por causa disso. Realmente não me lembro de nenhum caso assim, eu tenha sido discriminado, onde tenha sentido que pode se fechar por causa disso, ou que tenha sido maltratado na rua, ou que tenha sido xingado por ser ateu. Realmente nunca aconteceu. Não sei se são as pessoas com quem eu convivo, que são um pouco mais abertas, que não tem esse tipo de problema, mas realmente nunca senti nada disso. O que aconteceu foram alguns casos isolados e são histórias, anedotas, né? E eu vou contar algumas delas. A mais recente foi com a minha mãe. Ela veio para a Espanha aqui, estava fazendo uma viagem, eu encontrei com ela, e daí ela é bastante católica, e a gente teve muita discussão por causa disso quando eu morava com ela, porque eu comecei a me afastar da igreja lá pelos 16 anos, e ela me dizia que eu tinha que ir à missa, que eu tinha que ir à igreja, que enquanto eu morasse embaixo do teto dela, eu tinha que aceitar aquilo que ela aceitava. E isso foi motivo de grandes discussões em casa, e é evidente, né? Você já tem 16 anos, já tem algumas coisas que você quer se rebelar, né? E agora, recentemente, eu encontrei com ela e ela disse alguma coisa, que estava rezando por mim, sei lá qual que foi o papo. E ela falou assim, agora que você virou ateu, você acha que não tem nada disso, mas eu continuo rezando por você. Eu falei, não é agora, mãe, são quase 20 anos que eu sou ateu. Então, não é... sabe, então é difícil que na cabeça dela entrar essa coisa, é difícil que ela aceite isso. Teve um outro caso que foi em Assis. Eu estava com a minha esposa em Assis, a gente estava passeando em Assis, na Itália, né, na cidade de São Francisco. E eu estava com um grupo de pessoas lá e tinha um casal que era evangélicos e a gente foi visitar uma igreja. E eu adoro fazer esse tipo de passeio, eu adoro visitar a igreja, eu adoro visitar monumentos religiosos, eu adoro, eu gosto, é um assunto que me interessa, eu gosto de ler livros sagrados, então não tenho nenhum tipo de preconceito com relação a isso, não tenho nenhum tipo de rejeição a isso. Fomos visitar a casa onde São Francisco nasceu. Quando a gente entrou lá, o menino que era evangélico falou assim, você acredita nisso aqui? Você é católico? Eu falei, não, eu sou ateu. Ele, quer dizer que você acredita que o homem veio do macaco? Eu falei, olha, eu não sei se veio do macaco, eu não sei de onde veio. Eu sei que não veio de Adão e Eva. Pode ter vindo do lagarto, pode ter vindo de qualquer coisa, pra mim não importa, sabe? Não é um problema pra mim. E o terceiro caso recente que foi no canal aqui, que foi um debate que a gente estava falando sobre... Eu não lembro como surgiu o debate, mas surgiu um debate sobre a Bíblia, surgiu um debate sobre os evangelhos, sobre o cristianismo, e esse é um assunto que me interessa muito. Eu escrevi um livro sobre isso, escrevi um romance sobre Jesus. Então começou a entrar um debate sobre os apóstolos, e daí uma das comentadoras ali começou a debater comigo, e ela vinha com os argumentos, eu tinha um contra-argumento, porque é um assunto que eu entendo, que eu estudei, e no final das contas ela me disse assim, olha, essa noite eu sonhei com Deus, e ele me disse para não falar com você mais. Quer dizer, esses foram os 3 casos que eu me lembro, eu realmente não lembro de mais nada assim, mas é besteira, sabe, são coisas que não me afetam, que não influenciam na minha descrença, que não influenciam nas coisas que eu faço no meu dia a dia. Eu imagino que talvez haja realmente algum tipo de retaliação para algumas pessoas, principalmente quem é ateu militante, sabe? Quem compra a briga, quem vai discutir, quem ataca as religiões, porque existe muito ateu assim também, existe muita gente que, para poder afirmar a sua descrença, para poder afirmar a sua não aceitação de Deus, precisa atacar a religião dos outros, precisa
provar que eles estão errados, que eles são ignorantes. Na verdade, o grande problema para mim não é a religião, não é a crença em Deus, é a intolerância. Eu acho que isso é o problema, esse é o grande mal da nossa sociedade, e não apenas entre religiosos e não religiosos, mas entre os próprios religiosos também. Quem é muçulmano é intolerante com relação a judeu, quem é judeu é intolerante em relação a cristão, o que for, sabe? Isso aí é o grande problema. Dentro de próprias religiões cristãs, assim, você tem diferentes denominações ali, diferentes instituições, e elas se atacam mutuamente, né? Teve um caso no Brasil do pastor que chutou a santa. Então, sabe, isso para mim é o problema, isso para mim é o inaceitável. E eu acho que quando você começa a perceber que as pessoas têm diferentes histórias e diferentes necessidades, eu acho que para muita gente acreditar em Deus é benéfico, é reconfortante você aceitar que existe uma entidade superior que se importa com você e que se importa com o seu destino e que te ama. Para muita gente, não houvesse essa noção, a vida seria muito desesperadora. Realmente, para você poder aceitar que não existe nada, que não existe destino, que não existe transcendência, que não existe vida após a morte, não é fácil, é pesado você aceitar que você vai morrer e acabou, que não existe nenhum tipo de sentido transcendental para a tua vida, e muita gente não aceita isso, muita gente não conseguiria conviver com essa realidade. Então eu acho que para muita gente, tanto intelectualmente quanto moralmente, a existência de Deus, a existência de uma entidade transcendental, ou deuses, né, que pode ser vários também, ajuda a facilitar o convívio, ajuda a facilitar passar por essa vida que realmente é uma loucura. Então, se você acredita em Deus, ou deuses, ou em deusas, ou sei lá, no unicórnio, ou não sei lá, no que você acreditar, sabe? Pra mim não faz diferença, você pode acreditar no que quiser, pode não acreditar se não quiser, pode acreditar na ciência se preferir, se você é tipo que tem de ver para crer, né, que precisa de evidências, precisa de provas, então você tem um tipo de conhecimento empírico que gera conhecimento empírico, bem, é a tua escolha. Cada um tem a liberdade nesse sentido de poder aceitar ou não certas coisas, e é uma escolha, é uma escolha. Se Deus existe ou não, essa é uma outra questão, que eu não vou entrar nesse vídeo, talvez entre no vídeo futuro, mas não é questão que eu vou abordar agora. Existem muitos argumentos contra a existência de Deus, e alguns argumentos bastante convincentes a favor, isso é um outro assunto que eu não vou abordar, mas eu realmente, pessoalmente, eu como ateu não sinto discriminação, não me vejo sofrendo retaliações por causa disso, mas eu também não sou um ateu militante, eu não fico aí brigando com as pessoas no Facebook, não fico brigando com as pessoas no dia a dia. Eu gosto desses símbolos sagrados, eu acho que trazem uma grande carga histórica e social e cultural, então eu não tiro também o mérito que as religiões tiveram ao longo da história, em termos de criação de conhecimento, em termos culturais e artísticos. Se for pensar na história da Igreja Católica, por exemplo, como ela promoveu as artes e como grandes monumentos artísticos que foram financiados pela Igreja, então realmente eu não tiro o valor histórico e nem social disso. Tem vários erros cometidos, tem vários acertos, e isso em todos os campos, em todas as áreas, e isso que nos faz humanos, acertar e errar. Então, como eu disse, o problema é a intolerância entre qualquer tipo de diferença. É isso que é o problema. Quero saber de vocês aí, o que vocês acham sobre isso, se vocês acham que existe discriminação com quem não acredita em Deus, ou mesmo com outras religiões no Brasil, o que acontece aí, como é que está o cenário aí, me digam aí no comentário. Se você quiser saber mais sobre ateísmo, né, se você tiver mais curiosidade sobre isso, deixe no comentário também falando o que você quer saber, algum debate sobre a existência de Deus ou sobre as religiões, que é um assunto que me interessa muito e eu gosto bastante de falar sobre isso. Então, dê joinha se gostou desse vídeo, desse comentário, se no canal não é ainda, te vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!